Você tem tudo que é necessário. Que afirmação mais provocativa, não é? Porque se você tem tudo que é necessário, nada te falta. E isso é uma situação em que nenhum de nós nos imaginamos, né? Tendo tudo que precisa. Nós sempre estamos correndo atrás de muitas coisas. A reflexão que fazemos hoje é no texto de Mateus, capítulo 14, dos versículos 13 a 36. É um dos textos sugeridos hoje pela Bíblia 365. Esse é o texto do Novo Testamento sugerido para hoje. E nós vemos aqui Jesus multiplicando pães, Jesus também andando sobre as águas. Duas histórias muito conhecidas, né? Dois fatos assim muito conhecidos por cristãos e não cristãos. No primeiro trecho aqui, nós vimos que Jesus olha para as multidões, Jesus tem compaixão das multidões, por isso ele fica num lugar retirado, curando as pessoas que estavam desesperadas, necessitadas dele, e Jesus fica ali por muito tempo, e o dia vai acabando, vai entardecendo, e os discípulos que estão fazendo essa logística, provavelmente, de trazer as pessoas até Jesus e organizar a fila, seja como fosse, eles ficam preocupados. Porque eles falam assim, Jesus, está acabando o horário, né? Está acabando o dia. E essas pessoas aqui estão com fome. Melhor o senhor mandar elas irem para casa, para elas acharem algum lugar para comprar comida. E Jesus fala para eles assim, deem comida para elas, vocês mesmos podem alimentar essas pessoas. E os discípulos falam, não, o que nós temos não é suficiente, nós não temos o necessário. Aí nós vemos os discípulos falando, né? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala, daqui então. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, multiplica e mostra que eles tinham o que era necessário. Só faltava a multiplicação. Você tem o recurso necessário. Mas falta a fé, falta a ação divina, falta a presença de Deus. Então, Jesus dá o que faltava, não é? Mostrando que aquele recurso era suficiente e através daquele recurso Deus faria um milagre e supriria a necessidade de todas as pessoas. Todas as vezes que eu penso nesse tema de nós termos o que é necessário, de Deus usar o que temos na mão, eu me lembro da história de Moisés, provavelmente já falei aqui nos devocionais, quem me conhece já deve ter ouvido eu falar 200 vezes, porque para mim aquele é o maior exemplo de Deus falando, eu vou usar você, vou usar o que você tem. E a pessoa fica dando desculpa, não Deus, mas eu não tenho, mas não dá certo, mas eu tenho pouco, mas não é suficiente, mas eu não sei falar, mas eu não consigo ir. E Moisés dá todas as desculpas e Deus vai falando, depois nós percebemos Deus dando um grito para Moisés. É a você e você vai agora. E sobre esse negócio de eu não tenho, que é suficiente, Deus pergunta para Moisés, o que você tem na mão? E aí é irônico, porque Moisés tem um pedaço de pau na mão. E imagine essa situação, eu só tenho um pedaço de pau, né? Você vai na rua e pega um pedaço de pau. Deus fala, ah é? Só tem um pedaço de pau? Tá bom. É com esse pedaço de pau que eu vou fazer todos os milagres. E é esse pedaço de pau que se transforma em cobra, é esse pedaço de pau que aciona os milagres, é esse pedaço de pau que abre o mar vermelho. Deus faz com o poder dele e ele quer que nós usemos o que ele nos deu. Se ele nos deu uma grande máquina, vai ser uma grande máquina. Se ele nos deu um pedaço de pau, vai ser um pedaço de pau. Se ele nos deu um estilingue, vai ser estilingue. Se nos deu exército, vai ser exército. Porque quem faz é Deus. Em alguns momentos na história, Deus até tira a força do seu povo para demonstrar, não é com a força de vocês, é com a minha força, sou eu que faço. E aqui Jesus está mostrando isso para os seus discípulos. O que é que vocês têm? É 5 pães e 2 peixinhos? Tá bom, usa isso. E essa ação de Jesus é para aumentar a nossa fé. É para ver que não há impossíveis. Se nós estamos com Deus, não há impossíveis. Em fato contínuo aqui, Mateus nos narra que Jesus sobe para orar, manda os discípulos atravessarem o lago e lá pelas 3 da manhã um vento forte bate contra o barco deles e eles estão lutando ali contra o vento com medo que vão morrer e onda batendo.
E lá do monte, Jesus vê a agonia dos discípulos e Jesus vai até eles, caminhando sobre a água. Quando eles veem Jesus andando, eles ficam com mais medo ainda. Já estavam com medo de morrer, aí acham que é um fantasma que está vindo. Aí Jesus fala, não tenha medo, sou eu. E quando Jesus fala para não ter medo, Pedro fala assim, então se é o Senhor, deixa eu andar sobre a água também, deixa eu ir até o Senhor. E nós imaginamos que se Jesus falasse isso para mim, para você, Jesus ia trazer então um tênis especial que faz flutuar, né? Vai nos dar asas, vai fazer alguma coisa, vai passar um líquido ali hidrorrepelente, né? Para repelir a água, alguma coisa Jesus vai fazer, vai mudar a densidade do corpo ou da água. Mas Jesus fala, não precisa de nada, você tem tudo que é necessário, só venha. É só vir, confia em mim e venha. E nós vemos aqui no relato de que Pedro confia em Jesus e começa a andar. E ele tem tudo que é necessário. E ele anda sobre as águas até o momento em que ele para de olhar para Jesus e começa a ter medo. E aí, por conta do medo, ele começa a afundar. Quando ele acha que o que ele tem não é necessário, não é suficiente, ele começa a afundar. Quando ele acha que precisaria de outra coisa, quando ele tira a atenção de Jesus, ele começa a afundar. Deus tem missão para os seus discípulos, para mim, para você. Deus tem coisas que Ele quer fazer através de nós. E nós geralmente ficamos pensando nos recursos. Ah, Deus, eu precisava ter isso, eu precisava ter aquilo, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Esse texto tem que nos motivar a nos disponibilizarmos a usar o que Deus nos deu. E se não for suficiente, Ele vai fazer o que é necessário. Ele vai multiplicar, Ele vai aumentar a fé, Ele vai completar, Ele vai administrar, Ele vai fazer. Mas se Ele deu para você um recurso, use o recurso. Eu me lembro que quando eu comecei a pedalar, a andar de bicicleta, eu comecei a conhecer algumas pessoas. E aí eu disse uma vez na igreja, olha, se Deus quisesse que eu conhecesse pessoas que andam de avião, né, que tem jatinho, que tem helicóptero, Deus me daria um avião. Deus me deu bicicleta, é para eu conversar com pessoas que têm bicicleta, né? Deus me deu um recurso, usa o recurso que Deus te deu, use bem. Olhe para o que você tem nas mãos e use. Essa reflexão me fez mais uma vez marcar no meu caderninho aqui, né, algumas aplicações, né? Primeiro o que eu pergunto é o que é que eu tenho, o que é que Deus me deu. E considerando tudo que eu tenho e mais a presença de Deus, o que é que me falta? Falta nada. Considerando os recursos que eu tenho e sabendo que Deus está comigo, Deus não precisa me dar mais nada para que então eu passe a agradecê-lo, para que eu passe a usar, para que eu passe a fazer a vontade dele. Não me falta mais nada. Eu tenho o Senhor comigo e tenho vários recursos que Ele me deu para isso. Deus me deu o recurso do celular aqui, do microfonezinho, né, para chegar até você, do YouTube. O que é que me falta? Ah, eu poderia ter 10 câmeras, eu poderia ter iluminação, eu poderia. Se Deus quiser que eu tenha, um dia Ele vai dar. Mas eu tenho tudo que é necessário para chegar até você, para levar a palavra de Deus até você. Eu tenho que usar bem os recursos que eu tenho. E a minha oração? A minha oração hoje é que Deus me ajude a valorizar, agradecer e usar tudo que eu tenho, tudo que Ele me deu. E se precisar de alguma outra coisa, Ele vai trazer. Mas eu tenho que ser fiel no que Deus me deu, né? Conhece a história do ser fiel no pouco? É uma outra história da Bíblia, um dia a gente chega lá. Mas o que você tem, use, e use para a glória de Deus. Você tem tudo que é necessário. Você tem tudo que é necessário para pregar o Evangelho do Reino. Você tem tudo que é necessário para fazer a vontade de Deus. Você tem tudo que é necessário para ser um discípulo de Cristo. Você tem tudo que é necessário para fazer discípulos para Jesus. Você tem o que é necessário. E o que você acha que precisa mais, se precisar, o Senhor dará. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Até amanhã, então, na nossa próxima leitura, se Deus quiser.